Olá, gente. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez ao vivo num bate-papo. Vai ser rapidinho. A gente está prometendo que vai ser rapidinho. Estou aqui hoje com a professora de matemática do UFRJ, que eu vou deixar que ela se apresente, Tatiana Roque. E aí, Tatiana, se apresenta aí. Obrigada por aceitar o convite, viu, de conversar com a gente aqui hoje. Oi, pessoal, é um prazer enorme, né? Eu já conheço a Élica há muito tempo aí, ela na física, eu na matemática, mas a gente sempre com essa abordagem mais de história da ciência, né? De filosofia, de ensino. Então é um prazer enorme estar aqui. Eu sou professora da UFRJ, dou aula no Instituto de Matemática, trabalho com ensino e história da ciência, né? Num programa lá de pós-graduação e também numa pós-graduação de filosofia. E, nesse momento, também estou coordenando o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Né? Mas estou aqui para falar de outra coisa que tem a ver com... Mas antes a gente esquentar, pô, você fala aí do teu prêmio, eu acho tão bonito, do prêmio Jabuti. Nossa Senhora, fala aí. É do livro de História da Matemática. Eu tenho um livro de História da Matemática, chamado História da Matemática, uma visão crítica desfazendo mitos e lendas. Foi publicado em 2012 pela Zahar e que ganhou um prêmio Jabuti. Então é isso. Pois é, só o prêmio. Lá atrás, naquela estantezinha, lá tem Olha só, olha que delícia. Vocês estão chegando, vão colocando aí da onde vocês são, da onde vocês estão nos assistindo, para a gente não sentir aqui tão sozinha, porque a gente sempre... Eu fiz turnê com a Tatiana aqui pelo Rio de Janeiro para discutir ciência em alguns institutos federais e universidades, e a gente estava num outro ambiente, a gente não ficava falando olhando para uma câmera. Falar olhando para uma câmera é sempre um pouco mais frio. Então, se vocês comentarem aí alguma coisa, a gente não se sente assim tão sozinha. Então, é muito esquisito isso que a gente está vivendo agora, essas lives, para quem está do lado de cá também. Bom, vamos lá. A live vai se encerrar às 7h30, porque a Tatiana tem outro compromisso, e vamos já começar falando sobre renda básica, que é o tema hoje. É um tema muito importante. Tatiana, olha só. Tem muita coisa acontecendo nessa pandemia, eu queria que você considerasse esse momento, à luz de tudo que está acontecendo. E considerando também as transformações que já estavam acontecendo no mundo antes do coronavírus, que sinalizavam que algumas profissões elas poderiam ou iam diminuir muito ou desaparecer por conta dessa automação que a gente está vendo acontecendo no mundo inteiro. Eu tenho já um bolinho de perguntas para fazer para você, para você falar aí. A gente resolve o problema desse desaparecimento, de empregos, criando mais empregos? É uma pergunta. O Brasil, ele está preparado para essas transformações que a gente está vendo que está chegando, que já está acontecendo? Ele está se preparando para essas transformações que estão acontecendo no mundo do trabalho e do emprego? E mais uma pergunta para você falar aí à vontade. Essa agenda da renda básica, essa agenda propriamente dita, ela teria outra função, para além de uma política pública emergencial, que ela surge dentro desse contexto da pandemia, e a gente precisa de uma renda básica, que tem muita gente que está afastado, mas ela teria uma outra função? Então, para começar a nossa conversa, toma aí, ofereço essas perguntas para você. Vai lá, Tati. Obrigada, Élica. Ótimas perguntas, vou responder tudo, né, aos poucos, mas antes de tudo, eu queria apresentar um pouco a Rede Brasileira da Renda Básica, né, porque eu me apresentei, mas hoje eu estou aqui como vice-presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, que é uma organização social que nós fundamos, né, tem 1 ano e pouco, mais ou menos, agora vai para o 2º ano, que tem como presidente de honra, como não podia deixar de ser, o grande Eduardo Suplicy, né, que tem levado aí essa pauta sozinho nas costas há tanto tempo, e nós fundamos a Rede Brasileira da Renda Básica justamente para tentar ampliar essa pauta, trazer mais gente para discutir, para apoiar, para se mobilizar por essa pauta, né? Então, o Suplicy é nosso presidente de honra, o Leandro Ferreira, que trabalha há muitos anos com o Suplicy, é o presidente, e eu sou a vice-presidente. Né, nós temos uma turma aí, todo mundo é voluntário, a gente ainda não tem uma estrutura, assim, mas a nossa ideia é justamente ampliar essa pauta, trazer mais gente, mobilizar mais gente, para que o Suplicy não leve isso sozinho, como ele vinha fazendo esses anos todos.
né? Então, é realmente tentar trazer mais gente. Já estou colocando aí, né, para vocês também, quem quiser chegar junto, a gente quer mais gente ajudando a batalhar por essa causa, né, na Rede Brasileira da Renda Básica. A gente tem um site, rendabasica.com.br. Então, vou responder agora um pouco as perguntas que a Élica fez, né? Começando, também contando um pouquinho a história do auxílio emergencial, que é uma coisa importante, porque esse auxílio emergencial de R$ 600 foi uma conquista da sociedade civil, né, que teve acolhida no Congresso Nacional. Não foi uma medida do governo Bolsonaro. Isso é muito importante que a gente diga, porque o governo quer se apropriar do projeto, né? Mas o projeto foi assim, foram algumas organizações da sociedade civil, a Rede Brasileira da Renda Básica, o INESC, o Instituto Ethos e a Coalizão Negra por Direitos, que se juntaram. A gente fez uma petição, fez uma mobilização, chamamos mais 160 organizações que assinaram, que batalharam com a gente por isso. Tivemos muita escuta no Congresso Nacional de deputados de vários partidos com quem a gente conversou e no Senado, e que acolheram essa causa, e chegamos, então, né, na proposta, que não era a que a gente tinha pedido inicialmente, mas que foi bastante razoável diante da urgência da pandemia, né, e que acabou sendo aquilo que garantiu minimamente que as pessoas pudessem ficar em casa, né, que era aquilo tudo que o governo não queria. Então, o governo não queria a renda básica, eles queriam um corona voucher de R$ 200 durante 3 meses, e o governo não queria que as pessoas ficassem em casa, né? Então, realmente, é muito importante a gente dizer que isso foi uma conquista. Agora, né, o auxílio emergencial foi prolongado um pouco, mas vai acabar. Isso é muito grave, primeiro porque a pandemia não acabou, segundo porque os efeitos da pandemia ainda vão demorar muito para acabar. E nós batalhamos por uma renda básica universal permanente, né? Então, a gente agora vai começar essa batalha para que a renda básica seja permanente. E aí eu vou engatar, né, na pergunta que a Élica fez, que é muito importante, por que a gente defende uma renda básica permanente? Né? Ou seja, independente da pandemia, da urgência da pandemia, uma renda garantida, incondicional. Nós defendemos que seja universal para todos os brasileiros e todas as brasileiras, mas claro que podendo começar com os mais pobres, né, com um critério de renda. E por que a gente defende isso? Um dos motivos, como a Élica bem colocou, são as mudanças no mundo do trabalho, né? A gente sabe que o mundo do trabalho vem mudando muito de forma estrutural, e isso faz com que muitas pessoas passem por uma transição. Ou seja, claro que o Brasil precisa gerar empregos, mas mesmo gerando empregos, ainda assim vai ser muito difícil que a gente consiga oferecer empregos bons, dignos, para todo mundo que hoje está ou sem emprego, ou emprego precário, ou emprego informal. Né? Então, a gente precisa passar por uma transição, que é também uma transição produtiva, né? Que é também uma transição de modelo econômico. E, para isso, a gente precisa garantir que essas pessoas tenham uma renda fixa, né? Tenham algo em que se apoiar, como foi na pandemia. Ou seja, mesmo que a pessoa não esteja trabalhando ou, né, não tenha trabalhado nos últimos 6 meses, que é o caso em que ela tem direito ao seguro-desemprego, ainda assim ela tem uma proteção social. Né? Ou seja, isso, o sistema de proteção social brasileiro, normalmente ele é muito associado ao emprego formal, né? O que deixa muita gente, que são os informais, que a gente vê, completamente sem nenhum direito. Né? E a gente, né, muitas pessoas que atravessaram essa pandemia com uma renda garantida, viram a diferença que faz. A diferença que faz no momento de crise, no momento de transição, e a gente vai entrar aí em momentos de crise, porque a gente, além da pandemia, tem crise climática, né? O mundo está passando por um momento de transição, e em um momento de crise, aquelas pessoas que não têm nenhuma garantia de renda, elas ficam completamente
desprotegidas, né? Então, a nossa proposta é que a renda seja um direito a mais, além dos direitos que já existem. Uma dúvida que sempre surge sobre a renda básica é: mas tem alguns liberais que defendem a renda básica? Tem, mas é completamente diferente da nossa proposta, porque alguns liberais defendem a renda básica como substituição ao nosso estado de bem-estar social. Ou seja, ao invés de educação pública gratuita garantida, de saúde pública gratuita garantida, de direitos sociais, as pessoas teriam uma renda, né, e com essa renda elas iam comprar esses serviços. Né? No nosso caso, não é isso. A gente defende a renda básica universal como uma ampliação do estado de bem-estar social. Então, saúde e educação são direitos de todos e dever do Estado. A gente teria mais um direito, que é o direito à renda, né? Que é justamente isso, o direito a ter o básico, a uma proteção social básica. E isso também do ponto de vista da emancipação, né, que é uma luta nossa também, é essencial. Por quê? Porque hoje em dia, né, com as mudanças pelas quais passa o mundo do trabalho, né, com automação, robotização, mas também precarização, trabalho por plataforma, tudo isso que a gente vê é uma precarização muito grande do mundo do trabalho e muita gente fora do trabalho formal. O que acontece? Isso acaba exercendo uma chantagem sobre as pessoas que estão fora do trabalho formal, para que elas aceitem qualquer condição de trabalho, mesmo condições de trabalho muito ruins, muito precárias, até aviltantes, em alguns casos. A renda básica é um instrumento para que essas pessoas possam dizer não. É um instrumento para que essas pessoas possam recusar condições de trabalho muito precárias. Então, por exemplo, o entregador, né, que trabalha no aplicativo, ao invés dele aceitar ter que trabalhar 12 horas por dia, ganhando uma miséria para poder ter né, perfazer alguma renda, não, ele tem uma renda garantida e ele pode até complementar com outros trabalhos, mas ele não vai ser obrigado a trabalhar tantas horas, ou outras pessoas não vão ser obrigadas a aceitar qualquer trabalho, né? Como diz eu gosto muito de um autor, o David Graeber, que tem um livro chamado Bullshit Jobs, que é exatamente isso. O que a gente vive hoje não é só uma crise do emprego e do desemprego, mas é também a proliferação de formas de trabalho muito ruins, né? Os bullshit jobs, quer dizer, trabalhos junta ainda mais com essa reforma trabalhista, né, que a gente vê, e a gente está vendo condições assim de fato precárias de trabalho. Então, para quem está chegando agora, eu estou conversando com a Tatiana Roca, a gente está falando sobre renda básica, e ela acaba de falar aqui exatamente uma coisa que já vem falando, né, que vai também ao encontro das minhas leituras e do que a gente pensa do campo progressista, que a gente defende aqui a renda básica para além de uma política pública emergencial e uma estratégia, né, acho que para a gente viver melhor aqui nesse país. Obviamente, essa ideia, ela traz, né, causa muita resistência pelo outro lado, que já causava o Bolsa Família, e é sobre isso que também eu queria falar com você. Eu vi que, acho que tem um mês atrás, o Suplicy, que ele defende, o Suplicy fala isso desde quando eu conheço o Suplicy, né, sobre renda básica. Ele enviou o exemplar de um livro, se não me engano, Thomas More, um livro Utopia. Ele enviou para quem? Para o Bolsonaro. Ele é uma figuraça, né? Enviou para o Bolsonaro. E o livro, ele fala exatamente sobre essa sociedade fictícia, onde todos têm direito a recursos mínimos para a sobrevivência, e o personagem principal, ele chega a afirmar que se a gente tivesse, de fato, essa sociedade, não teria motivo para violência urbana, para roubo e tudo mais, né? Um detalhe desse livro, que ele tem cerca de 500 anos, né? Então, essa ideia já está aí, já tem um tempo. E a gente teve no Brasil uma experiência profunda, que foi o Bolsa Família, e graças a muito esforço, inclusive ao seu, Tatiana, gratidão eterna, infinita pelo seu esforço, que eu vi que logo no início
da pandemia, da quarentena, né? O quanto que gritou de todas as formas por essa necessidade de uma renda básica emergencial. Aí, eu acho assim, que a questão é, qual seria, Tatiana, o modelo de renda básica para a gente aplicar no Brasil? E a pergunta que todo mundo faz é, a gente tem recurso para isso? Da onde que a gente tiraria recurso para pagar essa renda básica universal e permanente? Aí, quando você fala universal, obviamente, priorizando as pessoas que mais precisam, mas universal é para todos. E aí, como é que seria isso aqui, nesse país? Agora eu acho que a gente não vai conseguir uma renda básica universal ainda, né? A gente vai conseguir uma renda básica realmente para as camadas mais pobres, né? E a gente já tem uma frente parlamentar da renda básica, né, no Congresso Nacional, a Rede Brasileira da Renda Básica secretaria essa frente parlamentar, e a discussão por lá é criar um programa que é, na verdade, uma expansão do Bolsa Família. Né, o Bolsa Família está com os valores muito defasados, e o Bolsa Família tem uma coisa que é diferente da renda básica, que a gente defende, que é a condicionalidade. Então, seria uma ampliação do Bolsa Família, porque seria um valor maior, e também porque eliminaria as condicionalidades, além de chegar a mais gente. Né? Ou seja, a gente defende um programa, né, de renda básica que seja uma expansão desse programa Bolsa Família. E pagar como? Pagar com reforma tributária. Né? O Brasil hoje tem essa situação completamente maluca, né, de que os mais pobres pagam imposto e os mais ricos não pagam imposto. Né? Então, a gente precisa inverter completamente essa pirâmide e fazer com que os mais ricos paguem mais imposto. Por exemplo, imposto sobre lucros e dividendos. Só isso deve dar uns 250 bilhões por ano. Né? O Brasil é um dos únicos países do mundo em que tem isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Além disso, imposto sobre grandes fortunas. Né? Aumentar as faixas superiores do imposto de renda. A gente tem também um imposto de renda muito defasado. Quem está nas faixas superiores paga pouco imposto de renda, além de cobrar imposto sobre patrimônio, que é uma coisa que a gente paga muito pouco também no Brasil. Ou seja, a maneira de pagar a renda básica tem que ser com reforma tributária, porque aí é direto combate à desigualdade. É realmente tirar dos ricos e dar para os pobres, que é o que a gente precisa para combater as desigualdades do Brasil. Né? Então, a proposta que está em discussão é essa. Né? A gente tem já também uma reforma tributária no Congresso Nacional, que está avançando, mas que a gente tem que ficar muito atento, porque é uma reforma que está no Congresso Nacional que trata do Pacto Federativo, da questão do ICMS, que é distribuído entre os estados de forma justa, etc. É preciso criar um outro imposto, que eles chamam do IVA, né? Mas depois, mas além disso, a gente precisa acertar a nossa pirâmide tributária e cobrar mais imposto dos mais ricos. Muito bem. Olha só, vou te repassar aqui a pergunta da Aniele. A Aniele está aqui. A Aniele está perguntando se é meu copão de cerveja. Não é copão de cerveja, não. Isso aqui é chá de hortelã. Tá? Não bebo cerveja, não. É chá de hortelã. Eu bebo chá direto aqui. Esse é de hortelã. Te ofereci hoje aqui em casa, Aniele. Bom, a pergunta da Aniele. Pergunta que já me fizeram. A renda básica, Tatiana, obrigada. A renda básica não seria um desincentivo à busca por um vínculo empregatício? É ótima essa pergunta. É ótima essa pergunta, porque a gente tem no Brasil uma coisa excepcional para responder isso. Porque essa pergunta também era feita na época do Bolsa Família, Lembram? Dizia, as pessoas vão ficar vagabundas, vai ganhar Bolsa Família, não vai trabalhar. E simplesmente isso não aconteceu. Né? A gente tem evidências no Brasil concretas, pesquisas, estatísticas, mostrando que o Bolsa Família não desincentivou o trabalho. Ao contrário, as pessoas ficavam ainda aflitas para arranjar um emprego e devolver o cartão. Né? Porque existe ainda, infelizmente, no Brasil, essa estigmatização com os mais pobres que precisam de ajuda do governo. Por isso que a gente defende uma renda universal incondicional. É justamente para não haver essa estigmatização da pessoa ter vergonha
de receber aquela ajuda, porque aquilo é um direito, né? Não é nada, né, que não é favor, é um direito. Então, essa pergunta é boa, que a gente realmente desfaça esse mito, mas não é verdade. A renda básica não desincentiva a busca por trabalho. Pois é, e foi uma proposta tão bonita, né? Exatamente do Bolsa Família. E tem um livro muito bacana, Vozes do Bolsa Família, que exatamente coloca as pessoas que receberam o benefício para falar sobre ele. E mostra, né, que principalmente foi entregue às mulheres o benefício, mostra a mudança, o quanto que as mulheres se sentiram melhor, se sentiram mais gente, vamos colocar assim, porque eram pessoas assim completamente esquecidas, com filhos que andavam pelados, que não tinham condição de comprar roupa. Então, você dá uma certa dignidade para essa pessoa, né? E engraçado que quem critica o Bolsa, quem critica o Bolsa Família, fala assim, um bando de vagabundo que não trabalha. São pessoas que, às vezes, ganham dinheiro numa aplicação, ganha, né, 1.000, milhões de dinheiro numa aplicação sem fazer nada. Mas o cara vai ganhar lá um tanto para comer, para se vestir, e o outro fica incomodado com isso. Lembrando aqui, o conceito de pobreza é um conceito também muito amplo, muito vasto. Ele não se reduz somente a você não ter dinheiro para comprar alguma coisa, né? Como a Tatiana falou aí, as pessoas tem vários muros, tem vários problemas, várias vergonhas com que não deveriam ter. Então, a gente precisa fazer também um empoderamento, fazer um trabalho emocional, psicológico, de melhorar a autoestima dessas pessoas, dessas mulheres, principalmente, as mais pobres. E, bom, esse trabalho é um trabalho, assim, muito não é uma coisa simples de se fazer, né? Engraçado que quem deveria ter vergonha são as pessoas mais ricas, exatamente porque o cobertor tem um tamanho único. Então, se você cobre muito um lado, o outro vai ficar descoberto. E essas pessoas mais ricas não têm a menor vergonha de ficar puxando o cobertor, né? E mais pobre, como a Tatiana falou, não tinha nem por que ter vergonha e acaba tendo vergonha porque precisa do benefício. Tatiana, olha só, a gente está falando aqui de Bolsa Família, vai a minha última pergunta para você, porque eu sei que teu tempo tá curto. A gente está falando aqui do quanto do Bolsa Família, a política pública que foi bacana, o quanto que empoderou as mulheres, o quanto que diminuiu a desigualdade, diminuiu o índice de mortalidade infantil, porque está vinculado com vários procedimentos que as mulheres têm que ter para ter esse rendimento. Bom, agora eu estou ouvindo por aí, né? Primeiro, Bolsonaro quis para ele, de todas as formas, falar que era da autoria dele ou do governo dele a renda básica emergencial. Então, ele quis para ele, sendo que ele ofereceu inicialmente R$200. Né? E foi uma briga muito grande de toda a sociedade, você praticamente encabeçando isso também, junto com o grupo, da renda ser R$600, para começar, para início de conversa. E agora a gente ouve falar desse Renda Brasil, né? E ele está batendo no peito agora, esse Renda Brasil. E muito me preocupa, porque a gente sabe que a popularidade de Bolsonaro é uma coisa que a gente fica preocupado, mesmo com ela. Então, em se tratando de Renda Brasil, e à luz, por exemplo, da política de Paulo Guedes, que a gente sabe que é uma política completamente neoliberal, como querer taxar os livros, porque é um produto de elite, e a gente dá livro para pobre, né? Como se pobre não tivesse nem direito de escolher aquilo que ele pode e quer ler. Então, eu queria que você falasse dessa Renda Brasil, comparasse com Bolsa Família e me falasse os perigos disso e as verdadeiras intenções dessa Renda Brasil num momento como esse. Sim, essa pergunta é importantíssima nesse momento, gente, porque está sendo discutida lá no Congresso, né, a renda básica, né, qual seria esse projeto de renda básica, e é um dilema realmente, porque, por um lado, as pessoas precisam dessa medida, né, as pessoas não podem simplesmente agora ficar sem o auxílio emergencial. As pessoas precisam, são as pessoas mais pobres, a economia vai demorar para decolar, então a gente, de modo algum, pode utilizar,
né, uma medida dessas para fazer oposição ao Bolsonaro nas costas das pessoas mais pobres que mais precisam. Então, mesmo que essa medida vá beneficiar o Bolsonaro, a gente precisa defender, né, porque significa da sobrevivência de pessoas vulneráveis, né, que não têm outra maneira de sobreviver nesse momento, né? Então, isso é a primeira coisa. Porque agora, né, a gente já viu, as pesquisas já demonstraram que realmente o projeto do auxílio emergencial, apesar de não ser do Bolsonaro, aumentou a popularidade do governo. O governo sacou isso, inclusive a base dele mudou um pouco, né? Ele tinha uma base lavajatista que caiu fora, mas ele conquistou uma base da população mais pobre, que é muito preocupante realmente, porque era uma base lulista, né? E que ele está tentando pegar essa base lulista. Por isso, é fundamental para o governo hoje transformar o Bolsa Família em Renda Brasil. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar. Porque o Bolsa Família não é uma conquista, né? Ela foi implementada pelo governo do PT, né? A gente sabe, faz todas né, dá os créditos, mas é uma conquista da sociedade brasileira. Existe muita gente que se mobilizou por isso. O Brasil tem muita tradição nessa área de transferência de renda, assistência social, políticas sociais. Montou toda essa estrutura dos CRAs, a estrutura do cadastro único. Toda essa estrutura é um legado da sociedade brasileira. Então, a gente não pode agora simplesmente deixar isso tudo para trás por uma jogada de marketing, porque o Bolsonaro vai querer trocar o cartão do Bolsa Família pelo cartão do Renda Brasil para poder fazer campanha eleitoral, porque, né, está todo mundo vendo aí nos jornais, ele já começou a campanha eleitoral. Então, isso é uma coisa muito importante, a gente precisa estar atento, né? E eu acho que muita gente na frente parlamentar da renda básica está atento a isso, para que a gente não aceite essa jogada de marketing do Bolsonaro de trocar o nome do Bolsa Família por Renda Brasil. Porque, na verdade, o que a gente precisa é uma expansão do Bolsa Família. É um Bolsa Família com um valor mais alto, sem condicionalidade e para mais gente. É isso que a gente precisa hoje. Né? E é isso a medida que a gente deve defender na frente parlamentar do Congresso Nacional. Eu estou tendo várias conversas, outro dia teve um debate mesmo importantíssimo, que o Marcelo Freixo ele coordena a Comissão de Assistência Social da Frente Parlamentar da Renda Básica, e teve um debate com ele e com a Tereza Campelo, né, que foi ministra, que entende tudo de transferência de renda, e mais uma outra pessoa chamada Marcelo Garcia, e foi interessante, porque ele, inclusive, nem é tão de esquerda assim, mas estavam todos fechados com essa ideia de manter o Bolsa Família e expandir, né, fazer o projeto de renda básica para além do Bolsa Família, para não deixar o governo fazer essa estratégia de marketing. Ou seja, a gente quer, sim, um projeto de renda básica, né, se isso for beneficiar o Bolsonaro, a gente não pode fazer nada, porque a gente não pode, né, fazer oposição ao Bolsonaro nas costas das pessoas mais pobres, mas o que a gente pode, sim, é não deixar ele mudar o nome e fazer propaganda e estratégia de marketing em cima de um programa que não é dele, que é da sociedade brasileira. Então, manter o Bolsa Família, expandir o Bolsa Família e fazer um programa de renda básica a partir daí. Né? É isso que a gente quer, é isso que a gente defende. Então, é importante a gente estar atento para isso lá, porque agora vão ser esses debates no Congresso, né? Isso, e tem que perceber também, quando a gente fala de Renda Brasil, né, somar com essa política de Paulo Guedes e mostrar também que eles nunca fizeram exatamente nada pensando na população mais vulnerável, muito pelo contrário. Essa observação que você faz, que é uma coisa que me parece também muito, muito explícita, dele estar se aproveitando disso, dele ter verificado que a renda básica emergencial beneficiou o governo dele, ele aumentou a popularidade, isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção e cuidar muito disso. Então, acho que a galera que está aqui nos assistindo assim, defender mesmo isso, que
não pode deixar mudar o Bolsa Família, confundir com Renda Brasil. Bolsa Família é uma conquista, como a Tatiana falou, da sociedade. Ficar atento o que Bolsonaro está fazendo. Se você juntar com as outras políticas que ele já tenta avançar, ver que não tem a menor preocupação em proteger a população mais vulnerável. Vamos lembrar que a iniciativa de Paulo Guedes vai estar R$200 no início da pandemia, e a gente sabe hoje que R$200 não consegue fazer nada praticamente dentro do supermercado, ainda mais sustentar uma família. Então, essas pessoas não cuidam, de fato, das pessoas mais vulneráveis. Tatiana, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sei que você está apertada. Angélica. Nada, a gente está numa correria, uma coisa atrás da outra, sai de uma live, né, entra noutra, e por aí vai. Obrigada. Me fala aí o que você está fazendo, se a galera precisa te seguir das suas redes, faça aí teu jabá, tua propaganda, que é muito importante. Não, tem uma coisa importantíssima, 2 coisas. Rede Brasileira da Renda Básica tem um site, rendabasica.com.br. A gente está melhorando lá, mas a gente quer que mais gente chegue lá. E quem quiser saber mais sobre a renda básica, eu tenho alguns vídeos no meu canal no YouTube, Tatiana Roque, você bota lá no YouTube, tem uma playlist Renda Básica. Tem vários vídeos lá que eu explico por que a renda básica é uma proposta de esquerda, explico a diferença em relação ao auxílio emergencial. Então, quem quiser, dá uma olhada lá no canal, que tem mais coisas sobre renda básica. Você também está aqui no Facebook, Tatiana Roque, não é isso? Sim, no Facebook. E lá no Twitter, aquela terra lá. @Tatiana. Pois é, aquela terra lá. Então tá bom. Gente, obrigada aí pelas perguntas, pela companhia. Obrigada mais uma vez, Tatiana. Prazerzão, Élica. Beijo. Prazer, beijo para todos vocês. Boa noite. Tchau.